Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Claro, machuca, a gente fica chateado, mas não demora. Você não deixa demorar dentro de você. Quando eu digo entra pelo um ouvido, sai pelo outro, é porque não vai demorar. Eu não estou minimizando o efeito desagradável que as pessoas provocam em nós quando nos ofendem. Eu só estou dizendo que quando nós sabemos que aquilo não tem uma conexão com a nossa verdade, nós deixamos passar. A gente não retroalimenta. Porque o que é que nos machuca tanto no comportamento? E muitas vezes nós adotamos comportamentos altamente destrutivos por isso. Eu escuto, reescuto, escuto, reescuto e fico naquele ciclo. Entendeu? Aí eu fico fazendo aquele ciclo vicioso. Então a pessoa escreve uma coisa muito desagradável para mim nos comentários. Se eu sei que aquilo está me ofendendo, eu presto atenção. Por que está me ofendendo? Tem algum alinhavo com a minha verdade? Tem? Então tá bom. Deixa eu prestar atenção nisso que a pessoa está dizendo. Quem sabe essa ofensa poderá até me ajudar a identificar no meu comportamento e fazer uma modificação, alterar positivamente algo que em mim pode ficar melhor. Por causa de críticas que nos chegam de fora. Gente, quando nós queremos crescer, até a crítica de quem não nos ama nos ajuda. Escreva isso no seu coração, no seu entendimento. Quando você quiser crescer, até a crítica de quem não lhe ama vai lhe ajudar a crescer. Tudo pode ser transformado em instrumental de transformação. E o que é bacana é que quando a gente identifica que aquela palavra muitas vezes é caluniosa, ela não tem nenhuma conexão com a nossa verdade, aquela palavra não tem nenhuma razão, não faz sentido para nós, o que você faz? Entra no ouvido e sai no outro. Enquanto passa, machuca, enquanto você lê, machuca, mas você não deixa demorar. Então era sobre isso que eu estava falando. Eu tenho horror de simplificar o que para o outro é importante. Então, eu não quero de maneira alguma, com a minha forma de pensar, lhe fazer acreditar que aquilo que lhe ofende não é importante. Não é assim. Mas eu queria que você prestasse mais atenção naquilo que de fato lhe ofende. Se está lhe ofendendo, pode ser que tenha alguma razão. Agora, se é calúnia, se não tem nenhuma conexão com a verdade, se está completamente desalinhado com o que você sabe de você, entra por um ouvido e sai por outro, e não demora. Não pode demorar porque é um exercício de amor próprio. É difícil? É muito difícil. Ainda hoje, em umas respostas que eu dava, eu dizia, olha, é um processo extremamente doloroso, porque requer muita maturidade espiritual você chegar à conclusão. O outro está me ofendendo porque ele tem razão. E eu não gosto de me reconhecer assim, mas ele tem razão. Quando o outro me chama de egoísta, quando o outro me chama de possessivo, quando o outro me chama de invejoso, quando o outro me chama de vaidoso, de alguma forma, aquilo que o outro está nos dizendo diz respeito ao que o outro percebeu em nós. Diz respeito à nossa verdade pessoal. Então, causa um sofrimento. Causa, a gente sofre. Mas não deveria sofrer.
não deveríamos sofrer. Deveríamos interpretar aquele alerta como uma oportunidade de sair disso, porque muitas vezes, ou melhor, às vezes é até bom sofrer sim. Às vezes é até bom sofrer. A gente não deve sofrer quando aquilo que o outro está dizendo é apenas uma projeção de si mesmo. Ele está se projetando em mim. E a gente deveria ter essa maturidade emocional, espiritual, que nos colocasse nessa postura de pensar, não, o outro não tem nenhuma razão no que está dizendo, portanto, entra aqui e sai aqui. Volto a dizer, se no processo de passar por aqui e sair por aqui, doer um pouquinho, é normal. Nós somos humanos. As palavras nos sangram com a mesma intensidade com que um punhal pode sangrar um corpo. Sangram as nossas sensibilidades. Sangram aquilo que em nós é frágil. Então, não é nenhum problema você perceber que sangrou, que doeu ouvir aquilo que você ouviu, que doeu ler aquilo que você leu. Só que faça o exercício de racionalizar isso. Aquilo que o outro escreveu não é a sua verdade. Aquilo que o outro disse não é a sua verdade. Então, se o outro está dizendo, se o outro está escrevendo, é uma impressão que ele tem e que não deveria lhe incomodar tanto, porque você sabe que a sua verdade pertence a você. E você já está devidamente esclarecida de que aquilo que ele está caluniando você não corresponde ao que você sabe. Em última instância, minha gente, vale aquela regra. Os outros nos imaginam. Nós sabemos quem nós somos. E entre ficar com aquilo que o outro acha e Deus sabe, entre aquilo que Deus sabe a nosso respeito, eu não tenho dúvida de que vale muito mais a pena ficar com aquilo que Deus sabe de cada um de nós. Portanto, mantenhamos a nossa perseverança, mantenhamos a nossa atenção, mantenhamos a nossa sensibilidade aguçada para separar as ofensas das calúnias. Ofensas muitas vezes estão associadas a uma verdade que nós não queremos reconhecer. Calúnias são situações que os outros inventaram para nós, que, portanto, por não terem nenhuma conexão com a verdade, só vão nos incomodar durante o processo de passar, entre entrar aqui e sair por aqui. Se ofendeu, se doeu, presta atenção. Quem sabe o outro esteja lhe dando uma feliz oportunidade de você corrigir em si aquilo que chegou de uma forma que você não escolheria. Foi sendo ofendido que você sentiu o encontro com a verdade, foi doloroso, foi desagradável, mas também foi uma feliz oportunidade que você teve de avançar, de evoluir. Volto a dizer, o grande desejo de cada um de nós, o grande empenho de cada um de nós, deveria ser sempre a evolução. Queremos alcançar a melhor versão que está à nossa disposição. Para isso nós somos religiosos. Eu sou cristão católico felicíssimo dentro do meu conceito de fé. O cristianismo fez sentido para mim. Não sei qual é a sua religião, mas eu sei que a sua religião tem instrumentais para lhe ajudar a chegar ao melhor de si mesmo. Ao melhor de si mesmo, ao melhor de si mesmo. É o que Deus quer de nós. Seja qual for a religião, o que nós precisamos entender é que ela precisará ser para nós um lugar, uma oportunidade para chegar ao melhor de nós. Eu, como cristão, digo, todos os encontros de Jesus foram assim. Foram para promover o melhor das pessoas que ele encontrava. Então, ainda que chegue por meio de uma ofensa, presta atenção. Antes de ficar bravinho, antes de recusar, não. Presta atenção. Às vezes aquele que nos ofende está nos fazendo um favor.
em nos colocar diante de uma verdade que talvez a gente tenha negado. Agora, se o outro lhe caluniou, passou aqui, saiu aqui, e só doeu o tempo que ficou. Porque você é inteligente, você é sábia, você é sábio, inteligente, e não fará questão de ficar. É Jesus que dizia isso. E falava isso de maneira muito comprometedora, né? Olha, tudo que fizer a um desses menores, né? Tudo que fizer a um desses pequeninos, é a mim que você estará fazendo. Tudo que você fizer de bem, de bom neste mundo, todo o amor que você tiver a essas pessoas que precisam ser amadas, tenha consciência de que vocês estarão amando a mim também. É essa identificação direta. A parábola do samaritano nos mostra de maneira bonita essa interferência, né, de Deus na história através de gestos humanos. O samaritano, né, aquele homem que acolhe dentro da pensão, que traz para dentro da pensão aquele homem e pede que o dono da pensão cuide daquele que estava doente, porque o bonito é você descobrir que a caridade está tanto no samaritano que leva para a pensão, como no dono da pensão, porque a quantia que o samaritano deixou lá para cuidar do doente não dava para nada. Então, ele teve o gesto de solidariedade de retirar o doente da rua e colocar dentro da pensão, mas a verdadeira caridade quem fez foi o dono da pensão. Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Que é um anônimo da história. Eu descobri isso através de um professor que estava dando uma palestra e contou que a quantia que fala, agora eu não me recordo quantos denários, né? A quantia que o samaritano deixou para que fosse usada, né? Não era nada perto do que aquele doente precisava. Então é interessante isso, que o dono da pensão é o homem da misericórdia, é o anônimo da história. E é muito bonito, muito interessante, minha gente, nós descobrimos que a nossa fé em Deus, ela passa o tempo todo pelo amor que a gente tem à humanidade. Paixão por Deus, paixão pela humanidade. Amor a Deus, amor à humanidade. Nós não temos como fugir desse desdobramento social do Evangelho. Nós não temos como viver uma religião só espiritualizada. Não faz bem. A minha espiritualidade precisa ser fecunda. Nós precisamos ser homens e mulheres de mística. Isso é inevitável. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos ser homens e mulheres sacramentados nesta dimensão o tempo todo. Nós não podemos nos desprender dos motivos místicos da nossa ação. Mas nós também não podemos nos esquecer que esta ação é importante. A ação sem a oração vira sociologia, né? Mas a oração sem a ação vira alienação. E a igreja nos ensina que nenhum dos dois caminhos solitários é saudável. É preciso a gente viver esta bonita junção. Durante muito tempo na igreja nós tivemos erros, né? A teologia da libertação, em muitos, não digo ela toda, mas em muitos segmentos errou terrivelmente. Em muitos lugares ela errou terrivelmente, porque resumiu a ação evangélica a uma ação social, esqueceu da dimensão mística. Por outro lado, a renovação carismática, em muitos lugares, em muitos segmentos, também esqueceu a dimensão social, só se transformou em espiritualidade. Mas e a ação social? E o amor ao próximo? A gente reza, mas sai ali e maltrata a pessoa que está de fora. Como é que a gente pode compreender que Deus aconteceu na nossa vida, se eu ainda não sou capaz de tratar bem o menor dos meus irmãos? Não é verdade? Então nós precisamos ter esse cuidado. Em outros lugares, volto à teologia da libertação, em muitos lugares nós tínhamos uma bonita ação social, homens e mulheres politizados em nome do Evangelho, mas sem nenhum amor a Jesus. Então não é isso que a igreja quer. A igreja precisa desse equilíbrio. E eu acho interessante, sabe, quando a gente vai percebendo que o próprio tempo se encarrega em ajustar essas coisas, né? Eu fico vendo em tantos lugares a renovação carismática descobriu esse desequilíbrio
e criou instituições, criou obras assistenciais maravilhosas. Fez um trabalho. Então é interessante. É interessante a gente buscar compreender que este amor a Deus é também amor à humanidade. E que eu não posso me desequilibrar. O céu é para aquele que se equilibra. Isso é interessante. Isso é uma questão de maturidade, né? À medida em que nós vamos vivendo, nós vamos descobrindo os nossos desequilíbrios. Eu olho para o passado, por exemplo, e eu vejo quantas vezes a minha religião foi apenas espiritualidade. Durante quanto tempo eu fui insensível às questões sociais? Muitas vezes. Hoje eu sinto, graças a Deus, eu sinto meu coração muito mais movido para buscar esse equilíbrio. É preciso ser um homem de oração, mas é preciso também ser um homem de ação. Aí nós vamos fazendo as parcerias que a gente pode, né? A gente sabe que lá tem uma obra social maravilhosa, que está fazendo um trabalho social, mas que também está buscando mística. Aí nós vamos lá e estabelecemos parceria. Esse é o trabalho voluntário que todos nós precisaríamos ter, gente. É impressionante o quanto que um trabalho voluntário ocupa a cabeça da gente, a ponto de nos fazer esquecer dos próprios problemas que a gente tem. E quando a gente esquece o problema que a gente tem, parece que ele se resolve, né? É Deus agindo na nossa vida. Eu particularmente acho, minha gente, que faz falta para nós, muitas vezes, ocupar a nossa cabeça com alguma coisa. São tantas as obras pelas nossas cidades, iniciativas particulares, que precisam de ações voluntárias. O trabalho voluntário é de uma beleza impressionante, porque faz um bem danado a quem recebe, mas faz também a quem realiza. É você tirar um tempo da sua vida, do seu dia, de repente 2, 3 dias a semana. Eu tenho minha amiga Judite lá em Taubaté, ela faz um trabalho bonito lá no hospital regional. Faz a visita às pessoas que estão com câncer, faz um cafezinho para essas pessoas. Às vezes tem doentes lá que não têm visitas. É a única oportunidade que tem, de repente, de conversar um pouquinho com uma pessoa diferente que está fora ali do contexto do hospital. E esse trabalho voluntário é um desdobramento social bonito do nosso amor a Jesus. Então, porque amo a Deus, eu vou buscar aqueles que estão precisando dele, né? A Fiinha, lá em Formiga, que faz um trabalho lindo também lá no Hospital São Luís, também proporcionando um café aos doentes. O François também lá de Formiga, que está sempre com a Fiinha, ajudando nessas iniciativas. Enfim, são muitas coisas pelo Brasil afora, são muitas coisas pequenininhas que a gente pode fazer e que fazem bem demais ao coração das pessoas que recebem. E aí você também vai esquecer um pouco dos seus problemas, porque cabeça que está ocupada, o diabo não tem vez, né? E às vezes, muitas vezes, o que falta na nossa vida é ocupar o nosso coração e a nossa mente também. Padre, estou precisando de uma direção na minha vida, pois suas palavras sempre me fizeram bem. Uma pergunta: por que Deus tem que tirar as pessoas mais importantes da nossa vida? Acabo de perder recentemente o meu avô e até agora minha ficha não caiu completamente. Eu sei que agora ele deve estar bem, mas é difícil acreditar. É difícil também para minha avó, pois nem no quarto ela tem conseguido entrar. Rezo para que Deus ilumine e que ela possa superar este momento. Mas, padre, quando saio de lá, da casa deles, me dá um aperto no coração, uma sensação estranha. Espero que o Senhor possa me ajudar nesse momento, porque suas palavras sempre me ajudaram muito na vida. Perder é um processo inevitável, porque a morte é a condição de toda criatura. Nós morremos porque somos finitos, né? E a gente precisa o tempo todo estar preparado para as perdas. Eu acredito que esse é um aprendizado que nós vamos usar da vida inteira, mas é possível a gente fazer isso. Porque a gente não sabe quando é que o nosso coração vai começar a voltar a ser feliz, mesmo tendo perdido. Porque a grande questão é essa, minha gente. Às vezes a gente acha, porque perdeu um filho, ou porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, a gente nunca mais vai se recuperar. Essa possibilidade existe sim. Você pode nunca se recuperar se você nunca fizer um esforço para essa superação. Agora, você acha que Deus realmente gostaria
que nós ficássemos enterrados nos nossos sofrimentos, ainda que Ele não tivesse como resolver isso, ainda que Ele não tenha como modificar aquele acontecimento? Você acha que Deus realmente gostaria que seus filhos ficassem mergulhados numa dor que vai durar aí 20, 30, 40 anos? Então a gente só precisa corrigir. Não é que Deus tira de nós, é que a vida tem um processo normativo. É natural que as pessoas vão embora. É natural que a gente chegue um dia e que um dia a gente vai embora. É natural a gente sentir saudade, é natural a gente querer o outro eternamente perto de nós, mas nós não podemos querer o que da vida é impossível. Então, essa liberdade para que a vida seja como ela é. É igual perder alguém de acidente, né? Eu não acredito, mas de jeito nenhum, que Deus quer a vida, a morte por acidente. O que acontece é que nas nossas escolhas, muitas vezes, nós antecipamos o acontecimento por falta de prudência. Já falamos tantas vezes sobre isso aqui, né? Não é Deus que tira da nossa vida, né? É o processo natural da vida. Tudo que é criatura um dia morre. E é natural que a gente sofra. O que a gente não pode fazer é não compreender que o sofrimento é um processo normativo. Isso é normal. É normal que a gente sofra. É normal que a gente fique desassossegado, né? Como nós estávamos usando o termo aqui antes. É natural que a gente fique destroçado quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas a gente não pode ver isso com egoísmo, né? Porque um dia todo mundo morre. Todo mundo um dia vai fazer a sua passagem. Agora a gente precisa estar preparado para que na passagem do outro a gente tenha condições de compreender a vida, o acontecimento com sabedoria. Nós vamos morrer. Todos nós vamos passar pela experiência da morte. E vamos morrer antes do tempo se a gente não cuidar da nossa saúde. E vamos morrer antes do tempo se a gente abusar da velocidade. E vamos morrer antes do tempo quando a gente negligencia, quando a gente entra nos vícios. Agora, tudo passa pela experiência da escolha. E isso é uma coisa que nós precisamos entender e precisamos correr atrás desse aprendizado, porque durante muito tempo a gente jogou a culpa nas costas de Deus e a gente se eximiu de todas as responsabilidades. Eu acho que uma sabedoria que Deus pode nos dar e que a gente precisa pedir, porque às vezes a gente reza pelo motivo errado, né? Pedindo a coisa errada, é que Ele nos dê a sabedoria de perder do jeito certo. A pessoa viveu uma vida inteira, trabalhou, né? E vai chegar um momento em que ela vai deixar de existir. E aí? Mas e quando acontece? Acontece uma tragédia na nossa vida. Perdi um filho, padre. A morte de um filho é um fato muito difícil mesmo, porque é uma quebra da regra, né? A gente espera que um dia os mais novos tenham possibilidade de enterrar os mais velhos. E deveria ser a regra da vida. Mas isso é quebrado o tempo todo. E aí a gente tem o processo contrário, que é muito doloroso. Eu estava dizendo, sabe, minha gente, eu tenho, não sei porquê, eu acabei me aproximando muito de pessoas que perderam os filhos. Acho que Deus me colocou no caminho de muita gente assim, e colocou essas pessoas no meu caminho, porque elas me fazem ser melhor. Eu olho com muito respeito para todo mundo que perdeu um filho. Toda mãe, todo pai que precisou sepultar a sua cria, eu tenho profunda reverência por essas pessoas. Agora vejo também que quando existe a superação, que às vezes não consegue, né? Por causa de motivos muito diversos, às vezes a pessoa acaba perdendo o ritmo da vida, esquece dos filhos que ficaram, esquece da vida pessoal, o casamento acaba. Quantas vezes você tem, por causa de perda de filhos, você acaba tendo a quebra do vínculo matrimonial? Por causa da maneira diferente de interpretar a perda, né? A maneira como a mulher interpreta a perda do filho, muitas vezes é diferente do marido. Enfim, são muitos conflitos que, se não bem acompanhados, geram até o final do casamento. Mas, por outro lado, quando o pai e a mãe conseguem organizar esse luto,
consegue aquietar as coisas no coração e organizar aquele sentimento e transformá-lo numa mola propulsora, né? Como essas pessoas se tornam sábias? Como a perda de um filho, a morte trágica, a perda irreparável pode fazer com que o coração se transforme e seja um lugar de muita sabedoria. Aliás, eu gostaria de mandar um grande abraço. É a dona Socorro e o seu Oswaldo. Mas eu encontrei com eles lá numa parada do Mar Morto, por acaso. Eles estavam lá. E a dona Socorro, uma mulher, chorando o tempo todo, falando para mim assim: Padre Fábio, eu perdi um filho de acidente e eu vim com o meu marido nessa excursão porque a gente tinha o desejo muito de encontrar o senhor e de agradecer pelo bem que o senhor faz na nossa vida. E aí começou a contar a história, o acontecimento. E eu achei interessante porque ela falou assim: desde que o meu filho morreu, nem o meu marido, nem eu conseguimos mais falar o nome dele. A gente sempre fala o nosso filho que morreu. E aí eu escutei aquela história toda, e aí eu perguntei para ela: mas como é que chamava o filho da senhora? Aí ela me olhou assim assustada, como se estivesse buscando uma palavra, um nome que estava enterrado, sabe? Há muito tempo dentro dela. E ela puxou e falou: Oswaldo Júnior. E começou a chorar muito. E à medida que ela chorava, ela repetia o nome dele: Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior, e foi dizendo. E eu abracei aquela senhora e chorei também naquela hora. Ela falou: eu estou conseguindo, padre, eu estou conseguindo falar o nome dele. Será que o Oswaldo Júnior, que a dona Socorro tinha tanta dificuldade de voltar a falar o nome, tamanha era a dor de ter perdido esse menino de maneira trágica? Será que o Oswaldo Júnior gostaria que a mãe dele ficasse mergulhada o resto da vida num sofrimento porque ele foi embora? Aí você tem o fruto da ressurreição. Quando essa mulher é capaz de reagir, quando este homem é capaz de reagir, essa família é capaz de reagir, e ao dizer o nome, ser capaz de fazer com ele um compromisso. Nós vamos viver, nós vamos superar essa dor. Nós não vamos permitir que esse sofrimento venha nos sufocar. E para mim, a experiência da dona Socorro e o seu Oswaldo, naquele lugar, é de ressurreição. Voltar a ter a oportunidade de dizer o nome do filho, voltar a ter a oportunidade de sorrir, de contar história e de rir daquilo, porque num determinado momento eu brinquei e falei: ô, seu Oswaldo, vem aqui. Aí a dona Socorro: meu Deus, se o Oswaldo Júnior soubesse que você está chamando o pai dele pelo nome. Coisa de gente simples que cativa a gente. Aí ríamos. E aí começávamos a contar isso. Eu falei: me conte a história desse Oswaldo Júnior, dona Socorro. Aí ela começava a contar como ele era, destravando a língua daquela mulher para que ela pudesse reencontrar a satisfação de ser quem ela é. Sofrida, sim, mas guardiã de uma memória que não a derrota. Transformar a memória do filho não como um instrumental de derrota, de fracasso, mas como instrumental de vitória. Eu preservo a memória do meu filho e vou crescer como pessoa. Eu quero fazer dessa perda um acontecimento de superação ou uma oportunidade de crescimento. Na história da dona Socorro e do senhor Oswaldo, eu pude identificar que nós temos, sim, a oportunidade de superar. E de dizer a palavra mais difícil. E assim como a gente diz a palavra mais difícil, a gente dar o passo mais difícil. Nunca permitir que a morte nos mate também. Sofrer nós vamos sofrer, minha gente. Mas eu acredito que do sofrimento é preciso nascer uma superação. É assim que a gente vai. Perdendo e fazendo da nossa perda um lugar de aprendizado. A nossa raiva, ela nasce das nossas expectativas. A gente fica muito irritado porque nós criamos expectativas em torno das realidades. E como a gente espera que seja assim, e geralmente a vida nos decepciona, porque as nossas expectativas são altas demais,
Então o nosso processo de ira, ele é sempre provocado por causa das expectativas excessivas que nós temos. O que é o excesso de expectativa? Muitas vezes a falta de simplicidade na vida, né, gente? Quando você percebe que a simplicidade é um caminho seguro, por quê? Ela lhe indica para aquilo que pode ser. Não significa que nós vamos viver sem sonhos, não. Mas a gente vai começar a ser um pouco mais realista com aquilo que a vida pode ser. Né? A gente não vai ficar projetando demais. Por que eu sinto muita raiva do outro? Porque eu espero do outro que ele seja aquilo que eu quero. Eu fico esperando uma resposta, eu quero que o outro seja como eu projetei. Muitas vezes me irrita. Eu quero a competência que o outro não tem. Então, a gente acaba projetando em cima do outro uma série de necessidades nossas que acabam prejudicando, né, e provocando dentro de nós a raiva. A raiva, a ira, é um processo muito perigoso porque nos emburrece. É um processo que nos retira da racionalidade. Pode observar, cada vez que a gente fica muito irritado, a gente perde a capacidade de ser racional. Você diz realmente o que você não queria dizer, você fala bobagem, você magoa, você machuca. Então, controlar a raiva é, primeiro, baixar um pouco as expectativas. A gente ser um pouquinho mais humilde, a gente ser um pouquinho mais simples. O mundo não tem que ser do jeito que eu quero. E quando a gente começa a modificar a relação com as pessoas, permitindo que elas sejam elas mesmas, sem as nossas projeções, quem sabe a gente começa a se irritar menos. Nós nos irritamos muito por causa do estilo de vida que nós temos. Eu me lembro quando eu era criança, né? As luzes da nossa casa apagavam mais cedo. Elas eram desligadas muito mais cedo. Então a gente dormia mais tempo. Você pode observar que as nossas cidades e as nossas casas são cada vez mais iluminadas. E nós, para dormir, nós precisamos produzir um hormônio, né? Que é provocado justamente pela ausência de luz. Então, se você está num lugar muito estimulado por luzes, é bem provável que você faça a produção desse hormônio de maneira tardia. A melatonina, né, ela faz a gente dormir. Ela induz o processo do sono. É um calmante natural que o seu organismo produz, mas você tem que permitir a produção. Se você fica se estimulando demais, com muita televisão ligada, muita tela de computador, muita luz acesa dentro de casa, essa produção de melatonina ela é mais atrasada. Então ela vai ficando mais tardia. E aí você dorme menos. Quem dorme menos? Digamos que você só dorme 5, 6 horas por noite. Ao final de uma semana, é bem provável que você esteja com uma irritabilidade muito maior. Então há todo um aspecto psicológico, que é essa projeção das expectativas sobre o outro. Eu quero que tudo seja perfeito, e na hora que eu vejo que não é perfeito, eu me irrito. Mas há também esse aspecto biológico. Nós estamos cada vez dormindo menos, a nossa irritação é cada vez maior, nós somos estimulados o tempo todo, a gente se cansa muito, a gente não dá ao corpo o devido descanso, naturalmente a gente prejudica a qualidade das nossas relações. Então, pensar na saúde e dormir um pouquinho mais cedo é você preparar o seu dia de amanhã. Então, quando você dorme mais cedo, de maneira disciplinada, e às vezes a gente fica à toa, não tem nada para fazer, fica lá. Tem gente que é assim, né? Fica estimulado o tempo todo. Não. Faça um momento de tranquilidade. Crie essa tranquilidade necessária. Aliás, uma das coisas que me ajudou muito depois que eu mudei do convento para minha casa agora, é não ter mais o meu ambiente de trabalho onde eu durmo. Não pode. Tem que ser diferente. Você entra no seu quarto é para dormir. Aí liga a televisão e fica lá. Aquilo tudo estimula a você produzir de maneira mais tardia ainda essa melatonina, que é o que faz justamente você dormir. Ajuda no processo do relaxamento, da profundidade do sono, da qualidade do sono. Você descobrir que seguir Jesus é você dormir cedo, é você comer certo. Por que isso influencia no seu seguimento a Jesus? Porque quando você tem qualidade de vida, quando a sua vida é saudável, você fica melhor para o outro. Quando você tem disciplina, quando você come certo, você dorme certo, você fica melhor para lidar com o outro. Isso é biológico, é resultado, o corpo é programado. Dá a ele o estímulo e ele será estimulado para aquilo que você programou.
Ele dará uma resposta a partir do que você programou. É muito interessante, por exemplo, quando você pega uma atividade física. No início você aguenta andar 5 minutos na esteira. Se você é disciplinado nos 5 minutos, aquilo vai aumentando para 10, aquilo vai aumentando para 15, daqui a pouco você está correndo 1 hora e não há cansaço mais em você. Porque você estimulou o corpo a lhe dar uma resposta que você antes não tinha condições. Então a vida é assim, ela é toda alinhavada. Eu estou irritado. É muito fácil dizer isso. E é muito fácil a gente se justificar. Machuquei o outro, porque eu estava irritado. Me desculpa. Não. Qual é a causa da sua irritação? Está vendo que existe uma causa que antecede essa resposta simples, muito fácil? Vamos parar de dar resposta muito simples. Estou irritado demais. Mas por que está irritado? Dá uma olhada na sua vida. Começa a perceber se o seu jeito de viver está favorecendo ou não o processo dessa ira, dessa irritação. E o Chalita já falou, de maneira muito interessante. A raiva nos deixa burros. Quando você está com raiva, você perde tudo. Você realmente perde as estribeiras, você fica ignorante. Não é por aí. Quando a gente está, eu por exemplo, às vezes entro num processo de trabalho, eu faço de tudo para ir dormir o quanto antes. Terminou o evento, eu preciso dormir. Porque no outro dia eu tenho que enfrentar outro evento. Quando eu me disciplino para fazer as coisas, eu dou conta de fazer os 11 dias de evento. Se eu não tenho disciplina nesse processo, se eu fico até muito tarde, jantando e conversando, batendo papo, no outro dia eu não tenho qualidade para a minha evangelização. A vida é assim. Ou a gente se disciplina, ou daqui a pouco nós não estamos dando conta do que precisamos fazer. E essa disciplina, ela é tão necessária quanto a oração. É um conjunto, é alinhavado. O ser humano é um conjunto. Ele não pode ser analisado a partir de resposta muito simples. Então, se está muito irritado, procura descobrir o que você pode mudar na sua rotina. Toda vez que você passou pela experiência de esperar uma resposta, certamente o seu coração se encheu de ansiedade. É natural que quando a gente esteja esperando por alguma resposta, o nosso coração viva aquele processo de contradição. Estranho, né? Um processo estranho. Porque na contradição a gente esquece o que a gente é, a gente esquece o que a gente pode e a gente acaba ficando na mão do outro. Esperar uma resposta do outro é muitas vezes a gente se colocar na mão do outro. É a gente depender do outro. É como você que fez uma entrevista para um trabalho que você muito precisa. Você fica na mão daquele que trabalha lá no departamento de pessoal da empresa e você acaba dependendo daquilo que ele achou sobre você. E é neste momento que entra a contradição dentro do nosso coração. Que por mais que a gente tenha segurança daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pode, sempre passa na nossa cabeça a possibilidade de que o outro não tenha conseguido ver o valor que a gente tem. Talvez no momento da entrevista você tenha ficado nervoso e aquilo tenha colocado entre você e a sua verdade um filtro. E infelizmente o outro que está ali do lado, avaliando o que você é, tenha percebido muito mais o seu nervosismo que a sua capacidade. Enfim, esperar por uma resposta é sempre um processo de preocupação, de ansiedade, porque a gente nunca sabe o que o outro verdadeiramente encontrou dentro de nós. E não são raras as vezes em que esse processo se instaura dentro de nós, porque às vezes a gente nem sabe qual é a resposta que nós estamos esperando. A vida é um processo de respostas o tempo todo. Mas muitas vezes a gente não sabe o que é que a gente espera. Por isso algumas ansiedades tomam conta de nós. É como se a gente não soubesse o que vai acontecer, como é que vai ser, porque a gente ainda não sabe nem muito bem qual é a pergunta que a gente fez. Então, se a gente não sabe qual é a pergunta, fica difícil esperar uma resposta. E às vezes na vida, minha gente, nós encontramos pessoas que parecem que estão esperando uma resposta eternamente, por causa do processo da ansiedade que vive. Como se estivesse dependendo também constantemente de uma aprovação do mundo, como se estivesse constantemente dependendo de uma aprovação da sociedade, das pessoas com que convive. Mas é aí que entra a experiência do amor de Deus. Cada vez que nós fazemos uma experiência religiosa, nós estamos fazendo uma experiência que quebra o processo da contradição, que reorganiza, que traz uma nova harmonia ao coração.
Religião é você religar as pontas que estavam desligadas. Quando nós estamos esperando uma resposta, de alguma maneira nós estamos com uma ponta desligada, porque a gente precisa que o outro venha atar esta parte da corda que se soltou. E o amor de Deus na nossa vida é justamente para colocar dentro de nós a reforma necessária, a cola necessária para fazer com que a ponta volte a se unir à outra que estava desligada. Por isso que quando a gente tem Deus no nosso coração, todo esse processo de espera da vida se torna mais harmonioso, menos angustiante. Ter Jesus no nosso coração é isso. É a gente começar a enfrentar o processo de perguntas e respostas que essa vida nos dá o tempo todo. É a gente enfrentar o processo das esperas de maneira mais equilibrada. Quem tem Deus no coração sabe esperar pelo tempo das coisas. É uma mágica? Não. É um processo de aprendizado constante. É um processo que nos coloca na luta por compreender aquilo que nem sempre a gente compreende com facilidade. Quando Deus entra no nosso coração, Ele traz calma. Com calma a gente analisa melhor a pergunta, com calma a gente espera melhor pelas respostas. Quando a gente olha devagar para a nossa vida, quando a gente olha sem muita pressa, a gente tem possibilidade de enxergar os detalhes que a pressa não nos deixa. Quando a gente olha com calma e sem pressa, a gente tem a oportunidade de perceber melhor a realidade. E aí aquelas angústias que são naturais deste processo de espera vão por água abaixo, ou ficam amenizadas. Quando nós esperamos uma resposta de alguém que não nos conhece, a nossa ansiedade é dobrada. Mas quando nós sabemos que aquele que vai nos dar as respostas nos ama, fica diferente. Quando nós entendemos a vida como um processo de resposta de Deus na nossa história, a gente começa a ficar mais tranquilo, e por isso o amor de Deus tem o poder de nos transformar, colocando calma dentro de nós, serenidade, harmonia. Porque se eu espero por alguém que me ama, eu tenho certeza que a resposta que aquele que me ama vai me dar será sempre favorável para a minha vida. Confie no amor de Deus. Que isso não seja uma teoria na sua vida, não. Confiar no amor de Deus lhe devolve essa serenidade que você precisa para viver. Saber que Deus está cuidando da melhor resposta e vai responder de um jeito que lhe será favorável. Deus não é seu inimigo. Deus não é um opositor à sua felicidade. Deus não é alguém que está de olho nos seus defeitos para lhe punir. Não, não é isso. Deus não está muito interessado naquilo que você fez de errado, porque isso que você fez de errado só pode ter valor se você usar a seu favor. Não é para punir, não é para nos colocar na culpa, não. É para despertar dentro de nós o desejo de vitória. Eu uso aquilo que me foi desfavorável para o meu crescimento. Essa é a resposta que Deus nos dá. Deus nunca tem uma resposta de condenação, porque a condenação ela só é possível para quem já terminou, para quem já morreu, para quem já não quer mais nada, para quem já não está esperando mais nada. Mas para nós que estamos vivos, mesmo que portadores de inúmeros defeitos, a salvação é a única realidade a ser anunciada. E aí, hoje nessa noite nós não temos outra coisa a lhe anunciar senão isso. A resposta que Deus tem para você, seja ela qual for, pode ter certeza, é favorável a você. Está a seu favor. É para o seu crescimento. É para a sua felicidade. Vou atender aqui um e-mail da Maria Helena que escreve assim: Padre Fábio, tudo na minha vida começou muito cedo. Aos 17 anos me casei. Aos 18 veio um filho, primeiro, 37 anos a primeira neta. E muitos outros problemas nasceram a partir de tudo isso. Meu filho, com apenas 18 anos, namorou uma moça com 27, que logo engravidou e não deu certo. A menina mora comigo, hoje tem 16 anos, nós a criamos com muito carinho, sempre com muito amor e respeito. Estuda no melhor colégio da cidade e estamos passando por um problema bem difícil, a cada dia se agravando mais. Uma menina com 16 anos, falando em suicídio, diz que não acredita em Deus,
Foi batizada, fez primeira comunhão, crisma, mas não quer ir mais à igreja, não quer saber de amizade com ninguém, não fala com ninguém, sai de casa somente para ir ao colégio. É uma ótima aluna, estudiosa, está no 3º ano do ensino médio, fala fluentemente inglês, está estudando espanhol. Foi convidada para estudar no exterior. Padre Fábio, tenho medo até de sair de casa e deixá-la sozinha. Não a deixo nunca. Quando tinha 9 anos, ela já me falou que queria morrer e que iria se matar. Logo procurarei a ajuda de uma psicóloga que continua até hoje fazendo terapia. Às vezes se revolta de tal maneira que não fala nem com a terapeuta. Entra muda, sai calada. Sempre fala que ama muito a todos nós, mas eu sinto, padre, que a revolta é grande parte pela falta da mãe, que aparece quando quer. É muita preocupação, muita ansiedade e medo que ela faça o pior. Gostaria muito que o senhor pudesse me ajudar com uma orientação, como devo agir. Sinceramente, já não sei mais se estou fazendo o certo. Por favor, me ajude. Helena, minha filha, você tem um problema que não é tão simples de ser refletido, porque existem muitos aspectos daquilo que hoje você conta, que você fala, que a gente desconhece. Agora, um fato que a gente precisa considerar. O que falta para essa menina é um pouco o sentido da vida, né? E quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, né, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim. Para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Quando nós falamos que um adolescente, e você disse que ela desde os 9 anos já dava indício de que teria uma tendência ao suicídio, nós estamos falando de alguém que realmente precisa ser orientada. Recomendo até que você olhe um pouco essa terapeuta que está acompanhando o caso, se já não seria a oportunidade de você perguntar até para a própria menina de 16 anos, se ela não gostaria de fazer uma outra coisa, uma outra terapia, de repente mudar o tratamento, para que você não tenha que carregar esse peso sozinha, né? Isso não é uma realidade para você viver sozinha. E mesmo porque você precisa tomar algumas distâncias. Primeiro, ela tem uma história sofrida. É natural que essa estrutura que lhe faltou, né, de não ter uma mãe por perto, de ter nascido de um casamento que não deu certo, ou sei lá, nem sei se casaram, né? Mas de uma junção que não deu certo, já começa traumatizando. E é por isso, minha gente, que eu aproveito essa oportunidade para dizer: colocar filhos no mundo não pode ser apenas um exercício de biologia, né? Nós vamos tomar muito cuidado com os filhos que nós colocamos no mundo, porque são os pais os primeiros a estarem comprometidos com a construção do sentido da vida daquela pessoa. Construir um sentido para que o outro tenha condições de dar conta da própria existência. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva,
tão irresponsável, tão descomprometida. Então a sua neta não é por acaso. Tratá-la hoje, dos problemas hoje, requer olhar um pouco para a história que ela viveu e tentar descobrir o que dessa história está muito ferido para a gente tentar reconstruir hoje. Quem sabe chamando a mãe dela, tentando uma reaproximação, quem sabe. Nunca é tarde para ser mãe, né? Nunca é tarde para ser filho. E como essa necessidade é vital, nós vamos morrer com necessidade de mãe. É impressionante isso. De vez em quando, né, o barco balança demais. Qual é o primeiro nome que a gente grita? Ô, minha mãe. A mãe representa na nossa vida este amparo existencial. É por isso que, por mais emancipada que esteja a mulher hoje, nos dias de hoje, trabalhando, alcançando um espaço na sociedade, o que eu acho justíssimo, a gente nunca pode esquecer que a mãe, ela exerce um papel na vida do filho que é fundamental. Ah, é diferente do pai? É mais especial que a relação com o pai? Não sei. O que eu sei é que é definitiva. A relação com a mãe é a primeira segurança que nós temos na vida. É o primeiro vínculo que nós temos na vida. Então, se a criança perde isso muito cedo, é natural que ela sofra de inseguranças, né? A psicologia nos ensina que a distância que um recém-nascido sofre quando a mãe se ausenta, a criança não sabe lidar com o tempo ainda. Eu sei o que significam 15 minutos. Se alguém fala para mim assim, padre, eu estou indo ali, daqui 15 minutos eu volto. Eu sei o que isso significa. Uma criança não. A relação que a criança tem com o tempo é afetiva. E a relação afetiva não racionaliza que em 15 minutos a mãe estará de volta. É por isso que é tão sofrido e gera tantos traumas na vida da criança o distanciamento da mãe, numa fase em que ela não sabe pensar sem a mãe. Você pode até não concordar com Freud, você pode não gostar da teoria dele, mas este homem deixou alguns ensinamentos muito pertinentes para a gente poder assimilar. Um desses ensinamentos é essa estreita ligação com a mãe, que nos coloca numa dependência total e absoluta nos primeiros meses e anos de vida. A mãe é o meu vínculo. Tanto é que Freud dizia que a criança, nessa primeira fase, que é a fase oral, em que a criança quer incorporar tudo pela boca, por que ela morde tudo? Freud dizia que é a incapacidade dela se distinguir como outro. Olha que interessante isso. Um dos aspectos determinantes para a maturidade das pessoas é ela se distinguir do outro. Eu sei que você não sou eu e eu não sou você. A criança não sabe distinguir isso. Por isso ela morde. Ela quer incorporar o mundo pela boca porque ela acha que tudo é extensão dela. Ela não sabe identificar que esse sofá não é ela. Ela incorpora, é por isso ela morde tanto. É a tentativa de incorporar o mundo como se ela fosse o mundo, como se o mundo fosse ela. Então a ausência da mãe gera essa carência. A criança que não sabe identificar a ausência, o tempo que vai durar essa ausência, se traumatiza. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou. Tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento desta relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Evanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito. Senão você já teria aberto seu marido, né?
Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que, se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Confessa que é verdade. Tem uns que a gente não vê a hora de cerrar para ver descobrir. O que está errado lá dentro, meu Pai de misericórdia? Então, o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Padre Fábio, quando é que a gente perdoa? Quando a gente esquece ou quando a gente aprende a conviver com quem ofendeu? Com as duas realidades, minha amiga. O perdão, ele tem que atingir o nosso jeito de interpretar o outro. Por isso que ele tem que ser uma espécie de esquecimento para quem tem mais facilidade, porque isso está muito ligado ao temperamento, né, à personalidade da pessoa. Então tem gente que hoje viveu uma experiência aqui e amanhã nem lembra mais. E às vezes, quem é assim, tem um padre que eu amo muito, não vou dizer o nome dele não, convivi com ele muito tempo. E no início eu ficava tão assustado que eu achava ele grosso. Ele falava de um jeito muito rude com a gente. Mas depois eu descobri que aquela palavra rude que ele proferia não correspondia aos sentimentos que ele tinha. É um homem doce, um homem extremamente sensível, um homem que não guarda rancor. Então veja bem, é uma personalidade. Às vezes ele machucou alguém aqui hoje, ele nem sabe que machucou, porque é o jeito dele ser. O outro ficou lá todo ferido, todo machucado, porque é muito sensível, muito assim, mas ele nem sabe que machucou. Por exemplo, essa pessoa geralmente tem uma facilidade muito grande de esquecer. Esquece que machucou e esquece que foi machucado também. Mas tem gente que não. Então o perdão, ele precisa ser trabalhado. Nas pessoas que têm a facilidade de esquecer, o melhor é esquecer mesmo. Você olhar para aquela pessoa de um jeito novo. Porque se toda vez que você olha para ela, mas você já fez isso, você já fez aquilo, cria um clima de desconfiança, né, que não permite o outro ser novo. Agora há um jeito diferente também. Quando nós temos dificuldade de esquecer, a gente precisa então trazer o outro para a nossa vida da mesma maneira como você disse. Eu aprendo a conviver com aquele que me machucou. Como é que você vai aprender a conviver? Neutralizando para que você dê ao outro a oportunidade de ser novo. Mesmo que de vez em quando você se recorde daquilo que ele fez, mas você não vai permitir que a recordação, já que você tem dificuldade de esquecer, você não vai permitir que a recordação fique determinante sobre o outro. Um erro na vida não pode se transformar numa vida de erros. Às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Um erro que ela cometeu contra a gente começa a ver aquela pessoa o resto da vida a partir daquele erro que ela cometeu. Então, eu não aprendi a conviver com ela. Eu não dei a ela uma oportunidade de superar o que eu sabia sobre ela. Porque nós vamos nos machucar. Nós não somos perfeitos. E o interessante é que, quanto mais você precisa perdoar, quanto mais você perdoou, mais você descobre que aquela pessoa é essencial na sua vida. Porque se não é essencial, minha gente, você manda ela embora uma vez e nunca mais ela volta. Agora, se você insiste, se você briga e depois insiste em retomar aquela pessoa na sua vida, isso é uma prova concreta de que você ama, de que ela é especial para você. E aí você vai convivendo. Claro, quanto mais a gente neutraliza isso, né? A gente precisa purificar o nosso jeito de ser com o outro. Eu não quero morrer machucando as pessoas que eu amo do mesmo jeito que eu machucava o ano passado. Eu quero aperfeiçoar dentro de mim o meu jeito de amar. Então eu vou aprendendo a conviver com o outro. Se eu não consigo esquecer o que ele fez, então eu vou tentando colocar na minha vida um jeito novo de olhar para ele. Ele não é o erro cometido. Então, todos os dias eu faço o esforço de dar a ele uma nova oportunidade. É assim que a gente vence, né? É assim que Deus nos trata. Não pode ser diferente, né? Você imaginou se Deus desistisse da gente? Olha quantos erros você já cometeu na vida. Quantas coisas ruins você já fez. E Deus não desistiu de nós.
O fascinante em Jesus é isso, minha gente. É a gente descobrir que Ele tem um olhar novo para nós todos os dias. Isso é salvação. O diabo nos olha do mesmo jeito. Isso é condenação. Ele nos olha do mesmo jeito com os olhos pessimistas. Você não vai dar certo não, viu? Você vai errar de novo. É assim que o diabo nos olha. Mas Deus nos olha de um jeito novo. Deus nos olha sorrindo todos os dias como se Ele não estivesse se recordando do que a gente fez no passado. E aí Ele sorri e faz uma nova proposta para você. Não deu certo ontem? Hoje, quem sabe, pode dar. E aí a santidade consiste em você ter disposição de corresponder ao que Deus espera de você. Vai dormir com essa certeza hoje. O diabo olha para você com olhos pessimistas, mas Deus não. Deus olha para você cheio de esperança. Ele tem absoluta certeza que o que Ele deixou dentro de você é o suficiente para você dar certo. Mas Ele tem certeza também que aquilo que Ele deixou dentro de você, você vai trabalhar para melhorar ainda mais. E por isso você pode dar certo. Graça de Deus se encontrando com esforço humano. Realidade divina sendo acolhida na realidade humana. Vai dormir com essa esperança. O que passou hoje, o que não deu certo até o dia de hoje, não precisa prevalecer. E os erros que você cometeu na vida não precisam ser determinantes para que você viva uma vida de erros. Vamos nessa esperança, caminhando, lutando, para que a gente possa alcançar sempre este lugar que Deus preparou para mim e para você. A palavra de Deus precisa ser lida. A gente pode ler de duas formas, né? No primeiro momento como uma oração. Existe até um método chamado Lectio Divina, que valeria a pena, se você entrar na internet, você encontra os passos deste método. Que é desde um momento de concentração, a escolha do texto, depois a leitura, e aí você vive essa oração de maneira orante. A palavra, e aí você tem as passagens específicas para favorecer a sua oração. Você pega, por exemplo, os Salmos, né? Você pega um trecho do Evangelho, e aí você vai meditar o jeito de Jesus viver, o jeito de ser, o que Jesus disse a essa ou aquela pessoa. Agora, quando nós nos aventuramos em ler todas as páginas da Sagrada Escritura, querendo encontrar respostas para a vida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Sagrada Escritura é um livro que contou a história de muita gente. E para a gente entender a história que ali está sendo contada, nós precisamos viver a contextualização. É uma regra da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Toda vez que eu faço a leitura de um texto, eu estou num exercício de hermenêutica. Isto é, eu estou tentando entender, fazendo uma interpretação daquilo que eu li. É aí que mora o perigo. Muitas religiões são fundamentalistas, por quê? Porque não fazem a interpretação do texto a partir do contexto. Então tá bom. A gente pega o livro de Apocalipse. A gente vai ver lá que o livro está falando de destruições. Existem pessoas que pegam esses textos, fazem uma leitura sem muito conhecimento do porquê que aquele texto foi escrito daquela forma e acha que aquela palavra está falando de uma destruição de hoje. Aí tem gente que entra dentro dessas linguagens apocalípticas e ficam loucas. Acha que o mundo vai acabar hoje, aí começa essas desgraças que acontecem, que são desgraças naturais, muitas vezes causadas por nós, né? A natureza está lá para viver de um jeito. Nós construímos nos lugares errados, nós jogamos lixo nos bueiros, aí vem a enchente e inunda tudo. Nós temos a nossa responsabilidade. Aí uma pessoa pega uma leitura, um texto apocalíptico e faz uma leitura daquela situação como se aquilo estivesse explicado. Aí retira a responsabilidade humana, porque o texto diz que iria acontecer isso. Veja bem, isso é um perigo. O texto do Apocalipse, só para dar um exemplo, ele foi escrito a partir de uma comunidade que estava vivendo o terror da dominação romana.
Então, a comunidade que escreve aquele texto, ela está oprimida. Então, todas aquelas figuras do dragão, do monstro, daquela coisa toda que nós temos dentro da linguagem apocalíptica, cheia, né, de figuras grandiosas, monstruosas, de acordo com a interpretação que nós temos da exegese, da leitura da Sagrada Escritura, o Apocalipse está sendo escrito por uma comunidade que está vivendo uma opressão que tem nome, é o Império Romano. Então o dragão que será massacrado, destruído, é o Império Romano. É a necessidade que o povo tem de criar esperanças para destruir o império que é massacre. O Apocalipse não é um livro que prevê a destruição. O Apocalipse é um livro que está muito mais na perspectiva da construção de um novo tempo que necessariamente na destruição, como a gente pode imaginar e muitas vezes visualizar facilmente a tragédia, né? É a construção de uma esperança. Aquele povo que quer se ver livre da escravidão, então está alimentando dentro do coração e falando com metáforas, isto é, o que é a metáfora? É uma linguagem que ultrapassa o significado das coisas, né? Quando eu falo para você, eu vou lhe oferecer o meu coração, não é uma linguagem literal. Se eu te dou o meu coração, Deus me livre, eu fico sem ele, eu morro daqui a pouco, né? É igual aquela expressão, um beijo no seu coração. Imagine que coisa horrorosa se você vai interpretar essa expressão literalmente falando, fazendo um corte no peito do outro, procurando as vísceras ali e dar um beijo no coração. É muito nojento, né? Enfim, é uma maneira que as pessoas encontram de expressar o tanto que elas gostam. Um beijo no seu coração. Veja bem, é uma metáfora. Eu me utilizo de uma linguagem que é comum. O coração está diretamente ligado ao meu sentimento, né? Muito embora o sentimento seja produzido no cérebro, mas a gente fala o coração. Então veja bem, a linguagem metafórica é para ajudar a dizer aquilo que a gente não pode dizer com tanta clareza. Não é? Então o Apocalipse é uma linguagem assim. Como eles estão escravizados e não podem dizer com muita clareza, eles constroem as metáforas. O império que vai ser desarmado, que vai cair, que vai ser destruído, esmagado, é o Império Romano. O contexto da dominação que as pessoas sofriam naquela época. Mas aí a gente pega e faz uma leitura ao pé da letra, vira um discurso horroroso mesmo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui vítima de uma pregação assim. Uma mulher entrou lá em casa e começou a pregar que o mundo ia acabar. Imagina eu pequenininho lá no canto do sofá, ouvindo aquela pregação. Minha mãe sentou todo mundo no sofá, vamos ouvir a pregação da mulher. A mulher fez um mal terrível para nós, né? Ao invés de nos anunciar esperança, né? De desejo de vida nova, vamos melhorar o nosso coração para a gente ser mais fraterno, para a gente ser mais solidário, que é o que a religião precisa fazer, ela meteu medo em nós e foi embora, bonitona. Nós ficamos lá 3, 4 noites sem dormir, achando que ia cair um meteoro lá em casa, e a minha mãe não tinha conhecimento suficiente para desmentir, ficamos no meio da mentira durante muito tempo. Então é muito perigoso, a leitura da Sagrada Escritura precisa ser muito responsável. Não faça nunca uma interpretação ao pé da letra, porque a interpretação ao pé da letra, quando você retira aquela frase do contexto, você corre o risco de perder o fundamental, a compreensão mais ampla, né? Como a gente poderia dizer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou. Neste espaço de reflexões, celebramos o amor compassivo de Jesus que permeia cada pensamento. Ao inscrever-se, convoco você a compartilhar nos comentários como a presença amorosa de Cristo se manifesta em sua vida.
Unidos no amor divino, construímos uma comunidade fortalecida pela fé.